Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, juntos vamos superar mais uma derrota, dessa vez vexatória, né? Para ficar na história, mas não há tempo a perder, baixar a cabeça, choramingar, ficar revoltado, é tudo que os adversários querem. Os rivais querem essa postura da gente. Temos que respirar e tentar encontrar soluções. É o pior momento da história do Vasco. E eu vou te explicar. Pedrinho, mete o pé na porta. Hoje você tem autoridade para isso. E a torcida está do seu lado, você é a esperança do torcedor vascaíno. Vou rodar a vinheta para você se inscrever no canal e na volta eu preciso conversar com você, torcedor vascaíno. Vinheta rodada, o tempo que você teve para se inscrever no canal. Muito obrigado pelo carinho, deixe o seu like mesmo num dia muito difícil. Por dentro, ferida está aberta, difícil de cicatrizar, com uma derrota assim, para ficar na história. Não à toa eu estou com essa camisa aqui, símbolo de luta do Vasco, de superação. É o pior momento da história do Vasco. Eu já tive a oportunidade, em vídeos anteriores, de falar sobre isso, mas não imaginava que teríamos um momento ainda pior do que aquele que eu gravei. E por que é o pior momento da história do time? Às vezes, você tem time, mas não tem uma liderança. Às vezes, você tem uma liderança, mas não tem time. Às vezes, você tem time, tem liderança, mas está mal na classificação do campeonato. Né? Às vezes você está muito bem no campeonato, mas o teu time não é bom e você sabe que vai cair. Hoje, o Vasco não tem time, o Vasco não tem liderança e a pontuação do Vasco é preocupante e o horizonte pior ainda. Eu não tenho a menor dúvida de que vivemos hoje o pior momento do Vasco. Tem solução? É óbvio que tem. É claro que tem solução. Primeiro de tudo, Pedrinho, você é a esperança do torcedor. Hoje, Pedrinho, você tem em mãos uma liminar que te dá autoridade para meter o pé na porta da SAF, tirar quem você acha que tem que ser afastado, colocar as pessoas da sua confiança e refazer toda a estrutura do futebol do Vasco da Gama, sem tocar ainda no campo, nos jogadores, e já eu explico. Essa reestrutura você precisa fazer, e o momento, Pedrinho, é agora. Você tem uma liminar que a gente não sabe até quando. Ela pode cair durante essa segunda-feira, ela pode cair na terça-feira pela manhã, ela pode durar meses, nós não temos ideia. Então, aproveite a situação, aproveite o que a justiça lhe deu. Tome a atitude de presidente. Vai lá e dá uma repaginada nisso tudo aí. Pelo amor de Deus, os vascaínos têm em você essa esperança, uma responsabilidade gigantesca. E eu acredito que você esteja preparado. Por isso que você assumiu o cargo, né? Eu tenho absoluta convicção de que você está preparado para tudo isso aí. Se junte com grandes vascaínos, com as pessoas que você confia, faça os contatos e tome essa atitude emergencial para o bem do Vasco. Porque não há que se mexer hoje no campo. Você precisa ter o mínimo de inteligência, né? O Vasco hoje não tem como contratar jogadores, a janela está fechada. Os jogadores que estão em atividade
nesse momento, não vão para o Vasco, né? Os da Série A. E o Vasco não pode contratar os melhores da Série B. Chega de contratar os grandes jogadores, os destaques da Série B. Isso não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem que ter atitude grande. Não pensamento. Ficar só no pensamento não resolve. Tem que pensar grande, tem que ter atitude. E atitude grande é ter grandes nomes dentro do Vasco. Nada, absolutamente nada contra o Álvaro Pacheco. E nem a favor. Eu ainda não tenho como traçar um perfil do técnico, ok? Nada contra e nada a favor em relação à atitude dele como técnico. E embora ele tenha cometido falhas no jogo de ontem, uma delas gravíssima. Gravíssima. Você está perdendo de 3-1. Um jogador a menos, você mantém o Payet, que não estava jogando nada, e tem um poder de marcação ruim, você ficou com -2. Tomou 6. Mas nada contra o Álvaro Pacheco. Mas o Vasco tem que contratar nome de peso. Ao invés de contratar o Álvaro Pacheco, tem que chamar Filipão, Cuca, enfim, caras de peso. Porque esses caras engrandecem o nome do Vasco, sustentam, dão sustentabilidade. Até para você contratar jogador. E aí a chegada do Felipe Coutinho ela é muito importante para isso. Porque quando um jogador recebe uma proposta para jogar em algum clube, ele analisa vários critérios. O salário que vai receber, o salário se está em dia, se lá se paga em dia, a cidade que ele vai morar, a estrutura do clube e o elenco, os companheiros que irão trabalhar com ele. E nesse aspecto o Vasco perde. Ele perde. O Vasco ganha na cidade, que é maravilhosa, né? A estrutura do clube, ok. Força da torcida, porra, do cacete. Todo jogador quer jogar tendo a torcida do Vasco empurrando. Mas e o elenco? Puta, o cara olha assim, se ele tiver uma outra bola dividida, ele acaba indo para o outro lado. Então o Vasco precisa ter no elenco jogadores de nome, jogadores importantes, que façam a diferença. E não alguns que estão lá, que eu não quero citar aqui. Por quê? Porque eles não podem ir embora agora. Porque a janela está fechada, a janela internacional. Não há como você trazer nesse momento grandes reforços. Então vamos pelo menos proteger o que é nosso, o que estão lá. Porque eles vão entrar em campo contra o Palmeiras. Próxima rodada é na sequência do campeonato. Então não adianta a gente jogar pedra nesses caras. É jogar contra. Então a gente sabe quem é ruim, a gente sabe quem tem que ir embora, a gente sabe quem não tem qualidade técnica, mas nós temos que ficar com ele ali por enquanto. Até vir outro. Né? Por enquanto, tá, irmão, tô contigo. Vamos torcer por ele. Vai, arrebenta aí contra o Palmeiras. E não tem muito o que fazer, não. Mas o Vasco tem que contratar jogador de peso. E outra coisa, o Vasco tem que entrar no mercado, na janela, sempre pensando em grandes atletas que estão retornando ao Brasil e indo para outros clubes. Vou dar um exemplo aqui. Oscar. A qualquer momento esse cara volta da China. Por que o Vasco não entra na briga pelo Oscar? E na briga por outros também. Porque em algum momento você vai ganhar e outros você vai perder. Mas se você não estiver brigando para contratar, nenhum vem para o Vasco. Ah, você tem 3, 4 jogadores voltando para o Brasil. Você tem que estar no bolo, tem que estar brigando. Aí um escolhe um time A, o outro escolhe o B, daqui a pouco o outro escolhe o Vasco. Aí o outro vai para cá, o outro vem para cá, o outro vem para o Vasco. Mas se você nem briga por esses jogadores, você nem entra na concorrência, você precisa estar concorrendo. E isso dá qualidade ao elenco, dá força para outras contratações, só o fato de você ter esses jogadores importantes de peso no time e não ficar contratando aí jogador de times pouco relevantes no futebol brasileiro.
Bom, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário também. De segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco no meu canal de YouTube. É ao vivo, para que a gente possa interagir melhor.